sob a proteção de Deus, com a participação dos senhores vereadores, das autoridades presentes, dos representantes do Executivo Municipal, das pessoas diretamente ligadas ao assunto em questão e do acompanhamento do público presente, a presidência declara aberta a audiência pública para discutir as alíquotas do ISSQN, com ênfase nos serviços ligados a cadeias portuárias. A audiência realizada no primeiro período do Legislativo da 19ª Legislatura da Câmara de Vereadores de Itajaí, no segundo ano de mandato da mesa diretora, neste dia 25 de abril de 2022. Convidamos nesse momento para que tomem assento na mesa de debate as seguintes autoridades: vereador Matheus Provese Tolentino de Souza. Vereador Beto Cunha. Vereador Adriano Clava. Presidente do Sindaesc, senhor Paulo Fabene. Representando o Sindiconte, os senhores Renato Fernando Pereira e João Carlos dos Santos. Presidente da Sindatrade, Rogério Marim. Presidente do Fórum Metropolitano da Foz do Rio Itajaí Sul, Rafael Maier. Vice-presidente de Assuntos de Comércio Exterior e Logística da ACI, senhor Anderson Pérez Ribeiro. Presidente da CDL de Itajaí, Laércio Batista da Costa. Representante da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB de Itajaí, Dr. Cláudio Augusto Gonçalves Pereira. Representante da Comissão de Direito Tributário da OAB de Itajaí, doutora Heloíse Caroline Schecker. Gostaria de registrar também a presença aqui da vereadora Ana Carolina Martins, o ex-vereador Robson Coelho, senhor Nazareno Medeiros, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Itajaí, no ano de 83 a 84, senhor Cristiano Pereira, representando aqui o Rotary Club, senhor Saúl da Silva, representando a ACI, senhor Eclésio da Silva, representando aqui a Sindasc, e aqui presente também nosso presidente da casa, o senhor vereador Marcelo Werner. Em tempo, ainda registrando a presença do ex-vereador Fernando Pegorini. Agora vou fazer a leitura do ofício recebido pelo Sindopim. Sindicatos dos Operadores Portuários de Itajaí, encaminhado ao presidente dessa audiência, Matheus Tolentino. Agradecendo o convite que nos foi encaminhado para a participação da audiência pública marcada nesta data, o Sindopim, Sindicato dos Operadores Portuários de Itajaí e Navegantes, vem manifestar a respeito do assunto em pauta, alíquotas de ISSQN, com ênfase nos serviços ligados às cadeias portuárias.
Os operadores portuários representam um dos elos da cadeia logística do comércio marítimo nacional e internacional. A atividade de operação portuária, propriamente, assim como outras atividades afins, está inserida em um ambiente concorrencial altamente competitivo. Essa competição reflete diretamente na busca de melhores serviços e menores custos, uma combinação que nem sempre ocorre conforme desejado. Esse ambiente requer muitos esforços para que a atividade portuária possa se manter sustentável. Os desafios não são apenas estes, voltados à concorrência. Trata-se também de uma atividade muito dinâmica que requer investimentos pesados e a manutenção da atualidade da infraestrutura e equipamentos para que o terminal possa atuar em condições similares à dos seus concorrentes. Embora os terminais portuários atuem em uma lógica operacional comum, há diferenças de regimes jurídicos dos contratos que os referidos terminais possuem com o poder concedente. Mesmo sendo um terminal privado, este mantém com o poder concedente uma relação contratual, mas esse contrato é mais flexível ao tratar de assuntos como a infraestrutura portuária ou sua área de armazenagem, por exemplo. E muito menos oneroso, porque não há pagamento pela movimentação do terminal privado, para que o poder concedente. Já os terminais públicos, sendo arrendados ou uma eventual concessão, possuem obrigações financeiras com poder concedente durante toda a relação contratual e seus termos são muito mais rígidos. Assim, é importante pensar no aspecto tributário da atividade para que não haja mais um elemento promotor de desvantagem para as atividades portuárias que são desenvolvidas no município. Nesse contexto, nosso entendimento é de que a revisão de alíquotas de ISS-QN do município de Itajaí para os serviços ligados à cadeia portuária deve ser sentido de redução. Esse movimento para a redução da alíquota pode ser tranquilamente realizado, porque se trata de uma redução estratégica para incremento da atividade e não uma mera benesse. A redução do ISS-QN certamente tornará os serviços prestados nessa área ainda mais competitivos, o que certamente resultará no aumento do volume de cargas para Itajaí. Esse aumento compensará eventual reflexo na redução de valores, na arrecadação e gerará ainda mais serviços ligados às cargas. Não apenas essa compensação resultante do maior volume de cargas manterá a arrecadação do município, mas haverá um maior giro nos rendimentos entre os trabalhadores portuários, entre todos os demais trabalhadores e empresas que sobrevivem de fornecimento de bens e serviços ligados à atividade portuária. Toda essa dinâmica favorecerá a arrecadação de impostos para o município. Outro ponto importante é de que a circulação de bens em maior volume gera outros impostos, como o ICMS, que também beneficia o município que esses bens circulam, considerando que o referido imposto retorna aos municípios de acordo com seu índice de participação. Portanto, o signatário apoia a revisão da alíquota do ISS-QN para que haja redução por se tratar de uma ação estratégica, a fim de promover o incremento da atividade, por consequência, beneficiar o município de Itajaí em todos os seus segmentos. Colhemos da oportunidade para externar o nosso maior respeito por essa Casa Legislativa e consideração com os senhores vereadores. Atenciosamente, Sindopim Jaqueline Daros Abreu, diretora. Nesse momento, passo a palavra para o presidente desta audiência, o vereador Matheus Tolentino Provese, para o seu pronunciamento de abertura. Boa noite. Quero agradecer a presença de todos nesta audiência pública, que vai debater sobre a alíquota do ISS-QN de Itajaí nos serviços ligados às cadeias portuárias. Em especial a todos que irão compor a mesa de debate, trazendo experiências e conhecimento. Quero cumprimentar também o público presente e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e a TV Câmara. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS-QN, é um dos principais tributos municipais que incide na prestação de serviços realizados por empresas e profissionais autônomos.
Hoje, Itajaí possui uma das maiores alíquotas de ISS da região, no que diz respeito aos serviços das áreas de logística. A alíquota atualmente é de 3%. O objetivo desta audiência é debatermos a possibilidade de redução do ISS para os serviços ligados às cadeias portuárias. Para isso, estão presentes profissionais de diferentes áreas do setor que poderão explanar acerca do tema. Eu vou passar a palavra para a mesa. Cada um vai ter 5 minutos para explanar as suas ideias. Caso precise, 1 ou 2 minutos, não tem problema. Mas eu peço que a gente respeite mais ou menos esse tempo para a boa dinâmica e a condução da nossa audiência. Eu passo a palavra para o vereador Adriano Clava. Boa noite a todos, senhoras, senhores, representantes aqui na mesa. Presidente Matheus, obrigado pela honra poder estar aqui junto com Vossa Excelência, com todos os presentes aqui. De tudo que eu escutei do posicionamento do Sindopim, especificamente da presidente Jaqueline Abreu, quero destacar uma frase que eu acho que resume o que a gente vai discutir hoje. Uma redução estratégica. Gostei desse termo, redução estratégica. Por redução de imposto, no último dia 21, nós comemoramos a morte de um mártir em nossa nação. Brigou, diz a história, para que reduzisse e não fosse tão pesada a carga. E hoje a gente está discutindo aqui uma redução estratégica, ninguém vai morrer por causa disso, mas a nossa economia pode sim morrer e ser prejudicada se nós estrategicamente não colocarmos na mesa e discutirmos aquilo que é melhor para a nossa cidade. Ao olharmos para uma cidade ao lado, Navegantes, a gente vê que as pessoas que estão responsáveis para determinar essa alíquota já entenderam que o empresário vai buscar o quê? Vai buscar onde ele tem um benefício maior. Aqui nos bastidores, estava conversando com o ex-vereador Robson Coelho, e a gente lembrando de um caso muito emblemático de uma cidade vizinha aqui, onde temos o Beto Carreiro. O que tem a ver isso com o nosso assunto? Tem tudo a ver. Durante muitos anos, aquela cidade abriu mão de arrecadar daquele parque temático, que é conhecido na América do Sul, aí, América Latina, vem gente de tudo quanto é canto do mundo, aqui, ou pelo menos da América do Sul, para desfrutar do serviço ali, do entretenimento do parque. Gerou o quê? O que isso trouxe para aquela região? Hoje você fala em Beto Carreiro, muitas pessoas não sabem o nome, não que Penha não seja importante, mas fala-se de Beto Carreiro, quase que se inverte, né? Penha está dentro do Beto Carreiro, vamos trazer essa brincadeira? É lógico que não, Beto Carreiro está dentro de Penha, mas por que as pessoas falam mais do Beto Carreiro do que de Penha? Porque Penha foi inteligente. Há muitos anos atrás, abriu mão de arrecadar, ficaram aí, salvo engano, 20 anos sem arrecadar, ou 30, eu não me lembro a quantidade de anos, mas o entorno do parque, temos ali hotéis, estrutura, temos a própria rodovia que o proprietário do parque construiu para acesso ao parque, uma série de benefícios no entorno, porque Penha foi inteligente. Trazendo o parque, junto com ele vai vir muita coisa boa. Eu acredito que nós temos que discutir nessa linha o que nós podemos fazer, obviamente não abrir 100% da nossa arrecadação, mas nós adequarmos a um valor justo, talvez, e competitivo com nossa vizinha Navegantes e outros portos da região e tantas outras situações que a gente pode estrategicamente reduzir. Basicamente, a grosso modo, seria essa a minha visão de tudo. Obviamente, vim aqui para mais escutar os representantes da nossa sociedade civil organizada, vim aqui para aprender, mas eu sou totalmente favorável, Matheus. E lamento, quero começar trazendo um lamento aqui. Nós aqui do Legislativo estamos trazendo à mesa os vários assuntos concernentes à nossa cidade aqui. Tivemos ano passado aqui, Beto estava aqui conosco, Matheus não pôde estar conosco, era o suplente, né? Hoje está aqui como vereador, fazendo um excelente trabalho, parabéns. Nós tivemos aqui, por exemplo, discutindo outros impostos. Tivemos representantes do Executivo, e hoje cadê?
Estamos aqui conversando algo tão importante, discutindo algo tão importante, trazendo uma audiência pública para escutar as opiniões. Cadê o executivo? Algo que pode, sim, mudar o destino de tantas empresas, de tantos trabalhadores, de tantas pessoas que dependem da economia. Eu sempre falo uma coisa aqui, e eu vou falar até o final. Não é o governo que gera recursos, não é o poder público. O poder público tem que facilitar, desburocratizar, seguir o que está acontecendo, por exemplo, a nível federal, cada vez enxugando mais. Essa é a tendência. Discutia isso com o vereador Beto Cunha antes de começar a audiência. Essa é a tendência. E cadê a tendência tão forte em âmbito federal, e a gente vem para cá, cadê os representantes do nosso executivo municipal? Fica aqui a minha fala de protesto, digamos assim, com relação a essa ausência nesta tão importante audiência pública. Espero que todos possamos chegar aí com informações precisas e a gente possa avançar nessa pauta. Parabéns a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa casa. Obrigado. Ainda em tempo, gostaríamos de convidar para compor a mesa o senhor Eclésio da Silva, diretor executivo do Sindasc. Passamos a palavra, nesse momento, para o vereador Beto Cunha. Boa noite, presidente Matheus Provese. Quero parabenizar pela sua iniciativa, por essa mobilização desta audiência tão importante. Tratar sobre um tema que, para nós, em Itajaí, é algo de extrema relevância, né? Quero dar uma boa noite a todos os senhores, destacando aqui a presença de tantas autoridades no assunto, inclusive o Anderson, que é um grande amigo, Fabrício Felipe. Quero também destacar a presença do Patrola, que é um grande articulador do governo federal aqui no nosso município, que tanto tem nos ajudado e aberto tantas portas para que a gente possa fazer gestos enquanto estamos vivendo a situação da desestatização. Para nós é uma grande satisfação tratar sobre um assunto que mexe com a nossa economia, e eu entendo, como cidadão, que nós temos que nos preparar, né? Boa noite, doutor Eclésio. Quando nós esperamos acontecer as coisas, o prejuízo, depois, a minha avó sempre dizia, depois do leite derramado, não adianta chorar, né? E isso, hoje nós estamos dentro dessa situação, uma situação tão importante para Itajaí, tão necessária que nós nos atemos. Eu também, antes da minha fala, até quero assim destacar, a segunda audiência pública. Nós fizemos uma audiência pública faz 15 dias, que tratou sobre a regularização fundiária do nosso município, e infelizmente o Poder Executivo desse município não participou. E a segunda audiência, que recebe convite, eu não sei se a próxima a gente vai fazer, buscar juridicamente, através de uma ação, judicializar, obrigando que o Poder Executivo esteja em nossas audiências, ou de repente não tem nenhum interesse realmente que os empresários possam progredir no nosso município, né? Porque não tem outra explicação. 2 audiências em seguida e o Poder Executivo não se manifesta, não vem participar. Isso é inadmissível. Uma falta de respeito com os empresários que fazem com que essa cidade chegue à arrecadação de 2 bilhões, uma exposição para o Brasil inteiro. Eu acompanho essa pauta através do ex-vereador Robson Coelho, do qual fui colega na legislatura anterior, e certamente com a realização dessa audiência o tema ganha mais força para ser debatido, principalmente com engajamento aqui na Câmara de Vereadores. Mas entidades, associações que militam nessas causas empresariais contábeis em nosso município. O que eu quero dizer é o seguinte, para que toda a população entenda que é preciso haver ferramentas de diminuição de imposto. Nós estamos do lado de um gigante que era uma criança, era um bebê de fralda. Hoje é um gigante
E nós estamos aqui, já quase de Bengala, o porto do lado de cá, e infelizmente estamos vivendo essa situação tão peculiar no Brasil inteiro. Acho que é aqui, só aqui em Itajaí que se vive isso, né? Tantas dificuldades, e agora a gente percebe que um município que só atravessa o rio tem uma alíquota menor do que a nossa, e a gente trata sobre esse assunto, e infelizmente o poder que tem para fazer essa diminuição nem faz relevância, nem participação de uma audiência tão importante promovida pelo vereador Matheus Provezi. Essa iniciação, esse momento que nós estamos falando de imposto, a sua alíquota, aqui na Piramidal, é que lembramos aqui em Santa Catarina quando cresceu e virou potência econômica, através da implantação de incentivos fiscais a partir do governo de Luiz Henrique. Quando o Luiz Henrique tomou essa decisão, é que tudo isso se desencadeou, e para Itajaí nós começamos esse processo de crescimento por conta dessa alíquota, dessa diminuição, né? Nosso estado passou a ser atrativo e enxergou um verdadeiro bom econômico a partir do incentivo dos ICMS. Concorrendo, e tiramos investimentos de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e outros estados do Brasil. Hoje, o nosso porto, ele tem um número expressivo de trades, graças às implantações dos incentivos fiscais catarinenses. Agora, nessa audiência, vamos debater a alíquota de ICMS e ISS-QN do setor portuário e de serviços correlatos. E o que mais me preocupa é que o município vizinho, Navegantes, que nós estamos batendo, nós vamos bater até o final, está com a alíquota menor do que a nossa. No médio e longo prazo, isso pode significar muito, seja compreendido ou não pelo Poder Executivo Municipal de Itajaí. Esse tema ele tem que ser mascado. A população inteira tem que entender que a nossa alíquota, ela precisa ser diminuída. Nós precisamos, por necessidade, para que as empresas não vão a Navegantes, não vão para outras cidades, para nós não perder os grandes investidores que fazem com que a nossa arrecadação chegue no que está hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, presidente do Sindaesc, Paulo Fabeni. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de agradecer o convite do Matheus Provezi e também parabenizá-lo pela iniciativa de colocar essa situação do ISS-QN para ser debatida. A gente está tendo uma concorrência desleal, na real, porque isso para mim já era para ter virado lei, né? E a gente demonstra todo o apoio da nossa categoria para que isso vire lei. Os importadores, eles fazem conta, fica fácil para eles identificarem a questão desse imposto. Isso não é só o imposto em si, acaba influindo em toda a cadeia, né? Então a gente veio participar, demonstrar o nosso apoio, dizer que a nossa categoria está unida com vocês para que isso vire lei. E como o Beto falou, a gente está junto para ir até o final nessa iniciativa e espera a união da comunidade, tá? Para que isso em breve seja resolvido. Então, conte com o nosso apoio. O sindicato está à disposição para juntos buscarmos essa redução do imposto. Muito obrigado. Com a palavra, representante do Sindiconte, Renato Fernando Pereira. Senhor João Carlos dos Santos. É isso, para quem não está acostumado aqui. Para quem é de Marinha de primeira viagem, não, já é a segunda vez, né? Porque eu já estive numa outra oportunidade aqui com o vereador Clava, que era o presidente na época do ITBI, né? Isso. Naquela oportunidade eu representei a CI, não sei se o senhor lembra.
Então, eu quero cumprimentar aqui o presidente, vereador Matheus Provezi, e também os demais vereadores, e juntamente com eles também sinto todos cumprimentados, né? E também os convidados, aqueles também que estão nos ouvindo pelo YouTube, pela Câmara TV, né? Eu acho que é isso. Então, eu vou tomar aqui a palavra um pouquinho, depois vou passar a palavra para o Renato. Mas antes disso, presidente, eu queria destacar uma coisa importante. Hoje é um dia especial para nós, um dia muito importante para nós, contadores, né? Para nós aqui representando o Sindiconte. Por quê? 25 de 4 de 2022 é o dia do profissional da contabilidade. E por essa razão está acontecendo lá na sede da entidade, né, um evento importante, né, da classe contábil, razão pela qual a nossa presidente, a senhora Miriam Terres, ela não pôde estar aqui conosco, né? Ela com certeza gostaria de estar aqui falando do nosso lugar. E nós, por força, por livre e espontânea pressão, nós fomos convocados para estar aqui presente. Então, presidente, nós queremos agradecer à Câmara de Vereadores, aqui na pessoa do vereador Matheus Provezi, a oportunidade oferecida ao Sindiconte para participar dessa audiência pública, na qual se discute, não vou dizer um projeto de lei ainda, porque, na verdade, o projeto de lei parte lá da iniciativa do Executivo e não aqui do Legislativo. Mas vou dizer que é um projeto, né, que possa, eventualmente, ser, no futuro, um projeto de lei para a redução das alíquotas do ISS. De alguns serviços, em especial aqueles que já foram, inclusive, destacados aqui, aqueles ligados ao setor portuário, né, e despachantes aduaneiros, que basicamente é o foco dessa discussão hoje aqui. Eu penso ser pertinente essa discussão, isso porque a nossa concorrência mora ao nosso lado. Muito bem citado aqui pelo vereador Clavo, pelo vereador Beto, né, e pelo nosso colega Paulo, que, na verdade, estamos aqui, ao lado, sendo um concorrente forte. A concorrência não é só do lado da iniciativa privada, a concorrência também é do setor público também, né? E essa questão é muito importante. Eu sei que tem a questão da guerra fiscal e tal, mas eu acho que a gente tem que administrar isso. A Lei Complementar 375 de 2021 do município de Navegantes reduziu para a taxa mínima de 2% para uma série de itens da lista de serviços, né? Ali tem uma série de itens, tem uns 20 e poucos itens ali, dentre os quais estão aqueles ligados ao setor portuário e ao setor de despachantes aduaneiros. Um segmento de grande valia aqui para a nossa cidade, porque realmente nossa cidade é uma cidade portuária, né, e temos muitas empresas ligadas a esse setor, né, muitas empresas. Em decorrência dessa lei complementar de navegantes, a classe contábil de Itajaí já demandou sinal de alerta, pois empresas ligadas a esse segmento estão migrando para navegantes, como bem destacado aqui, né? Depois o Renato talvez tenha a oportunidade de falar alguma coisa nesse sentido. Por conta desse benefício fiscal de redução de alíquota. Essa redução da carga tributária é muito relevante para as empresas, pois para algumas delas é o principal custo. Na verdade, assim, algumas empresas, de fato, o principal custo é a carga tributária, é o imposto que ele paga do ISS. Convenhamos, não é novidade para ninguém que todas as empresas estão querendo reduzir custos, bem como fazer planejamento tributário fiscal com esse propósito. Ora, se já existe uma alíquota menor em 1/3 no município de Navegante, é natural o interesse das empresas partirem para a migração. Por que nós aqui chamamos a atenção dos escritórios de contabilidade dando sinal de alerta? Porque eles são os primeiros a observar isso, né? Porque eles são os contadores dessas empresas. Até porque a maioria desses serviços são realizados no próprio escritório e, no caso concreto, o recolhimento do ICS vai para o município onde está a sede da empresa. Na verdade, o que acontece? A empresa migra para lá, né? Monta um escritório fiscal lá e todo o trabalho, todo o serviço que é de despachante aduaneiro, serviço de consultoria, é realizado na própria sede da empresa.
o serviço não é realizado dentro do município de Itajaí, razão pela qual o serviço, muitas vezes, é daqui de Itajaí, mas é realizado no município de Navegantes e está recolhendo ISS para o município de Navegantes. Isso é um fato, né? Isso é um fato. A propósito, a nossa entidade já demandou, já esgotou o prazo, mas mais 30 segundos, por gentileza. A propósito, nossa entidade já demandou, em janeiro deste ano, através de ofício endereçado ao Executivo Municipal, requerendo estudos no sentido de equiparar as alíquotas. Em 18 de janeiro de 2021, a presidente do Sindiconte, né, encaminhou um ofício ao Executivo Municipal para que realmente fosse analisado e estudado essa questão. Até o momento, não tivemos ainda nenhum retorno, razão pela qual chegou ao conhecimento da Câmara de Vereadores, através do vereador Matheus, por conta disso, né, nós estamos tendo essa audiência pública para que pudéssemos, então, ter essa discussão. Eu só queria mais um segundinho para destacar. Eu fiz uma conta aqui de chegar, até porque a gente não mais tem... um minuto, então. Pode voltar para ele. Até porque a gente não tem aqui números, né? Mas eu queria citar um exemplo, é só para reflexão. Em um universo de 100 empresas de serviços despachantes e correlatos em Itajaí, digamos que, em média, essas têm uma receita média de R$ 10.000 por mês. Fazendo os cálculos, teremos 100 empresas, vezes 10 mil, dá uma receita de R$ 1 milhão, aplicando a lei de 3%, teremos, então, um recolhimento de excesso de R$ 30 mil. Na hipótese de migração para o município ao lado, Navegantes, metade dessas empresas, a receita de ISS cairia para R$ 15 mil. E, com a proposta de redução para 2%, a receita seria de R$ 20 mil. Então, mantendo as empresas aqui, reduzindo a alíquota de 2%, né, a gente teria, naturalmente, uma redução em relação ao 3%, mas ficaria 20 mil, que seria acima daquilo que, eventualmente, as empresas possam migrar para Navegantes. Estratégia. Né? O que chama atenção, então, nessa questão, que em economia chamamos de ganho de escala, é a possibilidade de aumentar novos investimentos para Itajaí, né, por ter uma excelente infraestrutura de logística, nada comparado com Navegantes, e até porque a maioria desses serviços são realizados no próprio... desculpa, perdão. E demonstração para a migração das empresas, a desmotivação, né, para a migração dessas empresas para Navegantes, e tem outro lado, que é a questão social, que é muito importante, né? A manutenção dos funcionários, né, os recursos que são consumidos aqui, com certeza agrega mais riqueza para Itajaí, né, e que vai trazer, como bem falou o vereador Beto, trazer retorno de ICMS, retorno do imposto de renda e assim por diante. Perdão pela demora, vereador. Senhor Renato. Bom, complementando aqui o que o João estava falando, o município de Navegantes está com a alíquota de 2%, Balneário Camboriú 2,5%, e a grande maioria dos empresários hoje estão morando em Balneário Camboriú, e por que não usufruir do escritório deles lá? Nós temos aí no Sindiconte, entre conversas de bastidores, em que os contadores estão orientando os clientes a abrirem uma filial em Navegantes, fazem tudo num coworking, porque a nota fiscal pode ser emitida em qualquer lugar do mundo hoje, e eles estão recolhendo ISS para Navegantes. Itajaí está perdendo receita, né? Ela não está nem deixando de ganhar, ela está perdendo. Eu entendo que isso é uma coisa relevante. A gente teve uma conversa com o vereador em novembro, tivemos com 2 agentes de cargas, e explicamos a situação para ele. Eu dei entrada no pedido através da Miriam Terres, que é a nossa presidente, em janeiro. E até o momento não tivemos nenhuma procura, nem para procurar entender o porquê. Nada, o município se calou em relação a isso. Aí a gente vai atrás de informações e não tem. Onde é que está esse protocolo, esse requerimento que foi feito? Está na mão de quem? Lá nós temos a lei de Navegantes trazendo para 2%, Balneário Camboriú 2,5%, tudo bem embasado, mas não se tem resultado e não se sabe onde está parado. Essa é a minha indignação, porque a gente não recebe resposta. Esse requerimento foi feito através do Sindiconte, né? Então, assim, eu até agradeço o Matheus por ter tomado a frente disso, que deveria partir lá do Executivo, mas, infelizmente, alguém tem que fazer alguma coisa nessa cidade, como bem disse o Beto Cunha aí.
Eu entendo, né, no meu modo de ver, que nós não temos a representatividade do município, não tem ninguém aqui, porque o fato é de grande relevância. Então, talvez eles estejam, né, pensando no que fazer. É 1%? É, mas vão deixar de ganhar 2%. Essa é a minha reivindicação. É o que eu tinha para falar. Boa noite. Com a palavra, o presidente da Sinditrade, Rogério Marinho. Bem, boa noite a todos. Algumas pessoas falaram que mencionaram a questão da ausência de números, né? Meu segmento, o segmento onde eu atuo é o de comércio, de trading, então não tenho grande conhecimento dos outros, dos números envolvidos em outros setores, mas posso falar com bastante propriedade do meu. Eu tenho um número muito fácil para apresentar para vocês. Se o município de Itajaí perde R$1 reduzindo de 3% para 2%, se ele perde R$1 em ISS, ele deixa de perder 35 no fundo de participação dos municípios. R$35 para cada R$1 de ISS que ele perde. Então, a perda, quando uma trading vai embora de Itajaí, não é o ISS. Tem uma perda 35 vezes, no mínimo maior, que pode chegar a 70 vezes maior. Porque na atividade de trading nós temos duas modalidades principais de importação. Importação por conta e ordem e importação por encomenda. O ISS só incide sobre um desses tipos. Porque na importação por encomenda, a trade ela não cobra serviço. Ela tem margem na operação. E essa margem não é tributada no ISS. É uma operação mercantil e, portanto, não tem ISS. Quando começaram os benefícios da Santa Catarina, 99% das operações ocorria por conta e ordem. E aí tem incidência de serviços. Com as alterações que o mercado foi tendo, e principalmente a partir de maio de 2020, quando a Receita Federal, para fins de origem dos recursos, praticamente igualou a conta e ordem à encomenda, e também com as barreiras que outros estados colocaram às nossas operações aqui, o mercado foi migrando de conta e ordem para encomenda. Numa operação por encomenda, o município arrecada o fundo de participação dos municípios sobre ICMS cobrado na operação. Então, assim, na conta e ordem, a equação é R$1 de perda de ICMS, de ISS, para R$35 de perda no fundo de participação dos municípios do ICMS. Isso só na operação de conta e ordem, que é a menor operação agora. O mercado virou para a encomenda, e na operação por encomenda, o Estado continua, a município continua arrecadando sobre o ICMS recolhido na operação. Então, eu diria assim, o mínimo de perda que a gente teria seriam 35, mas ele pode facilmente passar dos 70. Então, é muito fácil de equacionar isso. E depois que uma trading vai embora, ela vai resistir muito e voltar. Porque o máximo que Itajaí pode fazer é igualar o ISS de navegantes. A gente não pode ter menos que 2% de navegantes. Aí, depois que ele foi, de ISS, depois que ele foi embora, ele já gastou para ir embora. Alguma coisa ele gastou. E vai trazer de volta por quê? Se é no máximo igual. Então, o negócio é não perder. E atrair de alguns outros municípios do Estado para cá. Tá? Aqui o Adriano Clava, aqui, o vereador, colocou a questão de Tiradentes. Em 2012, quando a gente sofreu um ataque enorme de São Paulo, Santa Catarina sofreu um ataque enorme de São Paulo, com a redução do ICMS interestadual de 12% para 4%, o governo do Estado me convidou para participar de uma comissão que foi criada para tentar sobreviver a isso, e Santa Catarina sobreviveu e cresceu com isso, cobrando muito menos ICMS do que cobrava antes. Ela é muito mais eficiente hoje do que era antes. E continuamos crescendo. E no Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis, eu falei para a audiência lá que todo mundo conhece a expressão Quinto dos Infernos, né? Pouca gente sabe que Quinto dos Infernos não é um lugar. Nenhum outro lugar do mundo tem essa expressão. Só no Brasil existe essa expressão. Porque o Quinto dos Infernos é um imposto. O imposto de 20%, que se chamava o quinto, que Portugal queria cobrar aqui no Brasil. E um português que se apaixonou pelo Brasil morreu, foi enforcado, esquartejado, a rua onde ele morava foi salgada, porque não queria pagar esse imposto. E nós hoje pagamos aqui, todo mundo, mansamente, como Cardeirinho, em média 40% de imposto, não fala nada. Os impostos têm que ser reduzidos, o poder público tem que aprender a viver com menos, tem que ser mais eficiente. Então,
É muito tranquilo. Eu estou discutindo com um cliente, só para terem uma ideia do impacto da tributação na vida das empresas e na movimentação econômica. O exemplo está vindo do governo federal. O governo federal recentemente reduziu o adicional de frete e renovação da Marinha Mercante de 25% para 8%. Isso faz uma diferença enorme. E também reduziu o IPI em 25%. Olha uma consequência disso. A maior parte da indústria eletroeletrônica brasileira está instalada em Manaus, porque tem um benefício enorme de IPI. Mas na hora que o IPI diminui, e também quem está em Manaus não paga a FRMM. Então, na hora que se reduz a FRMM e se reduz o IPI, nós estamos discutindo com um cliente, que é uma cadeia nacional de varejo, importação de televisão. De junho a dezembro, são 58 milhões de dólares. Com essa mudança no IPI e no AFRMM, passou a ser vantajoso trazer por aqui e não montar em Manaus. Esse cliente são 58 milhões de dólares. 1,4% disso, que é o ICMS que se pagaria para o Estado aqui, 812 mil dólares. 25% disso fica para o município onde estiver baseada a trading. 203 mil dólares. Na cotação de hoje, 974 mil reais. Um cliente, uma operação que hoje está em Manaus e pode vir para cá. Então, tributo muda muito. E se Itajaí perder essa oportunidade, vai perder muito dinheiro. E eu estou à disposição. A gente vai à prefeitura e mostra. E eu provo para qualquer um que R$1 perdido em ISS representa mais R$35 no mínimo perdido em fundo de participação do ICMS para o Estado. Obrigado. Com a palavra, o presidente do Fórum Metropolitano da Foz do Rio de Itajaí-Sul, Rafael Maia. Senhor presidente, senhoras e senhores que nos acompanham, todos que fazem parte da mesa, boa noite a todos. Penso que toda matéria que trate a respeito de impostos, como nós estamos falando aqui, principalmente que afete a cadeia portuária, é algo de vital importância, não só para Itajaí, mas para toda a região e para todo o Estado como um todo, né? Porque tudo isso acaba por afetar o Estado, acaba afetar as matrizes econômicas de toda, não só da cidade de Itajaí, como de todo o Estado. E nós estamos aqui, então, debatendo a maior alíquota, uma das maiores alíquotas de ISS-QN que nós temos no Estado. E também para quem nos acompanha, ISS-QN é o imposto sobre serviço de qualquer natureza. Talvez um dos impostos mais nefastos que existam, mas nós não temos como fazer nada porque é um imposto constitucional. Ele incide sobre, como o próprio nome diz, serviço de qualquer natureza. E como já foi destacado aqui anteriormente, eu não dou destaque, mas não temos condição de não registrar, a ausência do Poder Executivo aqui nessa audiência, que poderia nos contribuir bastante com subsídios, com informações, mas... exato, mas sabe, vereador e comunidade que nos acompanha, eu sinceramente não fiquei muito deslumbrado com a ausência do Poder Executivo Municipal aqui. Lá é o retrato de como está sendo gerida a cidade. É o retrato de como está sendo gerida a cidade. E talvez o secretário de Fazenda ou seu representante viesse aqui, então, para nos lançar uma cantilena, dizendo que, meu Deus, vocês estão querendo reduzir impostos no momento em que nós estamos atravessando uma crise, não é possível, vocês são os irresponsáveis. Pura balela, mentira. É uma mentira. O senhor Rogério citou algo que eu endosso suas palavras. A Prefeitura de Itajaí, o município de Itajaí precisa aprender com coisas que deram certo. Essa é a realidade. Tirar 1% do ISS-QN não vai representar nenhum tipo de renúncia de receita, não vai representar absolutamente nenhum impacto nas contas públicas do município. Sabe por quê? Porque o município tem condição de ser mais eficiente na administração tributária dele, que é horrível. E nós temos aqui os representantes do setor contábil. Quanto tempo se demora para abrir uma empresa aqui em Itajaí? Era um absurdo, agora dá uma melhorada, não é? Mas era um absurdo por conta da ineficiência do Poder Executivo Municipal, que hoje até estava lendo, postou lá no portal,
que está comemorando 2,5 milhões de economia em páginas e papel porque implantou um sistema de processo eletrônico. Parabéns ao município de Itajaí por ter implantado um sistema de processo eletrônico. 2022. Hoje que a gente tem 2022, né? Hoje que a gente resolve tudo por aqui, não é mesmo? Nós estamos hoje no milagre da comunicação e agora Itajaí está comemorando que, enfim, implantou um sistema de processo eletrônico, isso é muito bom. E eu digo, senhor Rogério, e todos que fazem parte da mesa, pelo seguinte: Itajaí pode e deve aprender com a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Hoje, talvez se fale a respeito de redução de IPI, redução de alguns impostos federais, por conta da eficiência da Receita Federal do Brasil em cobrar impostos. O leão se tornou, eu me recordo, há 15, 20 anos atrás, em que tinham as declarações de papel, eram toneladas e toneladas de papel, não era mesmo? Hoje a gente já recebe, nós estamos em tempos de declaração de imposto de renda, hoje a gente já recebe a declaração de imposto de renda pré-preenchida. Por quê? Porque a Receita Federal tem toda uma base de dados que acaba por nos controlar, de certa forma. Então, uma coisa que o governo federal sabe fazer e que Itajaí poderia muito bem aprender é só ir para Brasília, sentar lá com o ministro e dizer: ministro, ensina para nós como é que faz isso, porque é uma maravilha. E não ter essa ineficiência do sistema tributário que nós temos aqui em Itajaí, que é horrível. É uma porcaria, é uma coisa arcaica. Então, o representante também não esteve aqui, para também não se queixar, porque, afinal de contas, Itajaí talvez ele é capaz de dizer que talvez Itajaí não tivesse dinheiro, que está faltando dinheiro, é uma cidade muito pobre, né? Vemos pela qualidade dos serviços públicos que estão sendo prestados aí. Eu fiz essa breve fala, senhor presidente, porque, muito embora o tema seja um tema bastante estrito, que é na cadeia portuária, eu penso que isso dá espaço e aso para se discutir bem mais também, que é a própria questão da gestão da eficiência tributária municipal. E acho que isso é muito importante, porque se o Poder Executivo não for eficiente na missão constitucional que ele tem que ter, de nada adianta nós fazermos qualquer outros movimentos se o próprio Poder Executivo não se mostra interessado e receptivo em poder melhorar o seu próprio serviço. Então, acho que estamos dando um passo em frente. É um alerta isso também, né, vereador? Para que Itajaí comece a ser vanguardista. E pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Está na hora de Itajaí começar a pensar grande e parar de pensar pequeno. Com a palavra, o vice-presidente de Assuntos de Comércio Exterior e Logística da ACI, senhor Anderson Pérez Ribeiro. Boa noite a todos. Parabenizar o vereador Matheus, o vereador Beto, todos os presentes, autoridades, pessoal que está assistindo, inclusive remotamente. Agradeço muito essa oportunidade. É a primeira vez que eu venho aqui convidado. Estou em nome da ACI, mas o tema é relevante. Eu creio que eu não vou perder tempo demais, porque a gente ficaria horas aqui discutindo o tema, com tantos problemas que a gente escutou na voz de cada um de vocês que estão aqui participando. Eu não vou me deter à falta da presença do poder público, uma questão política, e cada um sabe a sua responsabilidade e o compromisso que tem com a comunidade. Então, se não estão presentes, na minha opinião, estão desrespeitando a nossa comunidade, sem nenhum problema pessoal com ninguém. Eu moro há 36 anos, eu sou cidadão itajaiense, e esse tema do ISS-QN ele já vem sendo observado há algum tempo, eu tenho discutido com algumas pessoas. A iniciativa do vereador é importantíssima, a gente está vendo isso acontecer, cada um fez menção a alguns fatos de empresas migrando para os municípios vizinhos, como Navegantes e Balneário Camboriú, mas eu acho que o tema requer um pensamento um pouco diferente.
não sei se todos concordam, mas quem está aqui há muito tempo vê que Itajaí cresceu demais. Então, o poder público se sente confortável, segundo o PIB do Estado, a arrecadação é gigante. Então, o munícipe ficou um pouco que relegado daquelas facilidades que o município deveria propor para eles, classe empresariado, classe operária, todo mundo, porque é daqui que vai surgir novos negócios, crescimento. A hora que você perde um cliente, como o Rogério mencionou, e vai para o município vizinho, ou foge daqui e vai para um outro estado, dificilmente ele volta. Mas aquilo que o vereador colocou, eu creio que, sob a fala da decisão estratégica, se você não estiver na vanguarda, se você não conseguir se autoavaliar ou avaliar tudo todo santo dia, você perde o time, e a gente está perdendo o time. Essa degradação da cidade ela vem ocorrendo já há algum tempo. Mas nós também, munícipes, somos muito responsáveis. Eu vou contar uma passagem de hoje, obviamente não posso mencionar nome, com o tema hoje sendo de relevância, eu fiz questão de ligar para algumas pessoas e alguns amigos, pedindo apoio, pedindo que viesse, explicando o tema, que é de importância para todos. Um deles falou, é legal, mas será que, se for aprovado, a fiscalização não vem em cima? Puxa, se você não está recolhendo seus impostos em dia, me desculpe, mas você não está sendo cidadão correto. Então, nós estamos aqui, a gente tem o compromisso de recolher os impostos. Obviamente, a gente tem que lutar pelo razoável, pelo menor possível, mas quando uma empresa foge para Navegante, quando uma empresa foge para Balneário Camboriú daqui, você, como o Rogério falou, é 35 por 1, a gente perde isso, e mais. É prédio novo, é escritório comercial novo, é muita coisa, é colégio novo, e a gente não consegue dimensionar isso, porque ele atinge tantas atividades. Nós estamos seguindo para um momento que eu vejo com muita temeridade no próximo ano, com o fim da delegação municipal, e da privatização do porto. Se nós não tivermos êxito, a gente corre o risco de ter uma cidade paralisada no movimento portuário, pelo menos por um ano, talvez um pouco mais. Quem é do segmento conhece e sabe que isso é um risco iminente. Vocês imaginam quantos problemas a gente vai ter na nossa comunidade? O desemprego, quanto caminhoneiro sem o caminhão poder trabalhar, porque se o porto não tiver atividade, diminui sensivelmente. Então, algum de nós vai ter como contornar a situação. Por exemplo, um agente de carga, ele fecha a carga em qualquer porto do Brasil, mesmo estando em Itajaí. Um despachante, ele não despacha a carga facilmente em todos os portos, que em alguns casos requer presencial. Então, ele está perdendo efetivamente, mas o transportador não tem jeito, aquele que faz o serviço de um armazém não tem jeito, o armazém vai estar em Itajaí, ou o armazém vai estar em Navegantes, ou que sai em outro lugar. Eu alertei o Poder Municipal há 5 anos atrás, ou 6 anos atrás, mais precisamente, quando nós tínhamos a Dow Química baseada no município de São Francisco do Sul. E eu lutei durante 1 ano e meio para trazer a Dow Química para Santa Catarina. Naquela oportunidade, eu até tive um pouco de apoio do Poder Municipal, incentivando com que trouxéssemos para cá, porque permitiria com que Itajaí saísse de 3ª, 4ª potência do Estado, a nível de retorno do ICMS, para a 1ª potência, quiçá a 2ª, porque só a Dow Química representa 4 bilhões de faturamento anual na nossa cidade. E ele está aqui desde 2017, trazido por mim e operando na empresa que hoje eu controlo. Então, quanto será que o município não ganhou com isso? Bastante. Outros casos semelhantes a gente vai presenciar, como o Rogério mencionou um caso agora de Manaus, a redução do IPI, a redução da alíquota de AFRMM. Então, Matheus, seguimos adiante. Eu agradeço a todos e o fato é realmente muito importante. O que nós não podemos é imaginar que isso vai causar
um atraso ou uma perda gigantesca para a nossa cidade. Pelo contrário, se estrategicamente pensarmos e os números forem colocados sobre a mesa e o próprio município, junto com a comunidade, se unir, a gente tem um ganho de escala, saímos na frente e o resultado é sempre positivo. Eu agradeço a todos. Com a palavra, o presidente da CDL de Itajaí, senhor Laércio Batista da Costa. Boa noite a todos. Boa noite em especial ao vereador Matheus. Parabenizo por esse tema importantíssimo para a cidade. Cumprimento os demais vereadores e todos da mesa e todos presentes. É uma honra participar desta audiência. Não vou ser repetitivo, apenas algumas colocações vou fazer de leitura da cidade, mas nós sabemos que Itajaí tem 2 pulmões e um dos pulmões respira fortemente a área de serviços, né? Isso já vem de um determinado tempo. Eu vejo que essa matéria deveria estar sendo discutida pelos municípios de vizinhos, porque nós teríamos que ter começado isso estrategicamente lá atrás, antes. Isso sim é estratégico. Já deveríamos estar fazendo essa estratégia há muitos anos atrás, e os vizinhos é que deveriam estar preocupados, até pelo potencial que Itajaí tem, até pela representatividade que Itajaí tem no Estado. Isso é de fundamental importância, não podemos estar hoje a passos lentos e fracos nessa temática, enquanto o vizinho está galopando, certo? Então, eu não consigo ver Itajaí correndo atrás, onde ela deveria estar correndo na frente, com toda a segurança. Isso é uma discussão que eu sei que já vem de algum tempo, mas sempre sendo postergada, sempre levando à frente. Sei que o município é resistente a qualquer mexida de imposto, isso é fato, porque mexe nos seus cofres, tem que abdicar de alguns projetos, tem que reduzir em algumas secretarias, nada vem do céu, tira daqui e põe ali, é sempre com esse pensamento. Mas, estrategicamente, se nós não tomarmos uma decisão forte hoje e ir para cima, levando essa reivindicação com todo o afinco, com toda a força, e graças ao Matheus, isso tomou a frente e está tomando corpo, tenho certeza que vamos mexer com isso, seja um valor adequado, mas precisa ser mexido para nós estarmos sendo competitivo. Competição é uma guerra e nós ainda estamos com revólver, eles estão já com metralhadora. Ok, pessoal? Obrigado. Obrigada. Passo a palavra ao representante da Sindasc, diretor executivo, senhor Eclésio da Silva. Boa noite a todos. Cumprimento o vereador Matheus, presidente desta sessão. Obrigado pelo convite. Ele esteve lá no escritório, já falamos um pouco sobre essa demanda, que é recorrente. O vereador Adriano Clava, prazer em conhecê-lo. Eu lhe ouço sempre que posso na rádio o seu programa e gosto muito. O vereador Beto, que já teve que se ausentar, Beto Cunha, que também é um lutador
por essas questões empresariais de Itajaí. A todos, o cumprimento também extensivo aos que estão na mesa, mas eu queria fazer uma menção ao Sinaesc, cumprimentá-lo, Fabene, pelo dia de hoje, que é do dia do despachante aduaneiro. Parabéns, esse profissional que sabe muito bem o que é essa luta do dia a dia para o desembaraço da carga, que eu chamo de que o despachante é que desembaraça e a Receita Federal é que libera. É um pouco diferente, não é? O despachante destrincha o processo, a Receita Federal pega pronto e faz a liberação da carga. Então, parabéns a vocês profissionais. E esse assunto nosso é recorrente. Eu participei de uma reunião nos idos da década, no início da década de 10 ou de 20, que era 2001, 2002, para baixar também já o ISS de Itajaí, do segmento, principalmente naquela ocasião, do agente marítimo, que pagava 5%. E conseguimos lá, com o Poder Público Municipal daquela ocasião, baixar para 3%. E ficou muito confuso, porque baixou do agenciamento marítimo, mas não baixou a alíquota do segmento dos depots, os terminais de contêiner vazio. E depois foi mais uma luta para conseguir fazer isso. Então, essa reivindicação de hoje, o que está sendo tratado, deve ser tratado, levado, quando houver uma redação da lei ou do projeto de lei, que assambarque tudo isso, que deva contemplar todo o segmento logístico, seja o armazenamento, seja o transporte, seja o desembaraço de carga, seja as trades, seja, enfim, tudo que compõe essa cesta de serviços chamado logística portuária ou da atividade portuária deve ser contemplada com essa alíquota de 2%. Recentemente, algumas empresas foram autuadas, não exatamente autuadas, foram intimadas para esclarecer que tipo de serviço que prestavam, para ver a alocação de cada um, se 2%, se 3%, se 5%. Né? Isso já foi um ensaio que a Prefeitura fez para ver, para talvez até imputar uma alíquota diferente para cada uma das empresas. Então, isso gera uma confusão, gera uma insegurança jurídica, que isso deve ser corrigido, já que a iniciativa está sendo tomada, então que seja já de fato a cadeia logística toda seja contemplada com esse 2%, que certamente a base arrecadadora irá aumentar também, como disse o presidente do Sinitrade, a cada 1,35 vem por uma outra fonte. Isso é fato, isso é verdade. E esse momento é estratégico, sim, porque nós estamos discutindo, e já praticamente decidido, a forma de gestão do Porto de Itajaí a partir de 2023. Encerra-se daqui a pouco, em dezembro, um contrato de delegação do município e também um contrato de arrendamento com o atual arrendatário. E é uma nova visão, é uma nova chave que sendo virada no final desse ano. E certamente que uma concessionária que virá para cá, que tem o compromisso de aplicar próximo a 3 bilhões de reais, não vai fazer brincadeira, absolutamente vai buscar, sim, muito mais carga do que nós temos hoje para cá, e tem, o mercado é potencial para isso, e conseguirá trazer, sim. E nós vamos incentivar que o outro lado também cresça, a margem direita e a margem esquerda. Teremos aqui, talvez no universo de 3, 4 anos, não mais que isso, talvez movimentando 3 milhões de TIUs. Isso sim vai trazer uma arrecadação para o município significativa. Então, Itajaí tem que se preocupar, sim, parabéns pela iniciativa, e devemos trabalhar por isso e lutar por isso. Naturalmente que tem algumas complexidades em relação de ser a atividade tributária, que passa de um exercício para o outro, mas isso temos um tempo ainda a ser trabalhado, e para deixar isso com a segurança jurídica que necessita e que merece. Então, a iniciativa é louvável e nós endossamos como SINDASC, que é o Sindicato das Agências de Navegação Marítima e Comissária de Despacho, assinamos embaixo dessa iniciativa. Muito obrigado.
Passo a palavra ao representante da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB de Itajaí, Dr. Cláudio Augusto Gonçalves Pereira. Boa noite a todos. Cumprimento Vossa Excelência, o vereador Matheus Provesini, pela iniciativa, pelo convite. Cumprimento os demais integrantes da mesa, aqueles que aqui integram presencialmente o auditório e aqueles que estão pela via digital, né? Represento aqui a Comissão de Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário, né, que é presidida pela doutora Raquel Segala Reis, a qual recebi a incumbência de aqui estar para traçar algumas questões sobre o ISS. Pois bem, essa matéria, a minha, é muito confortável, porque poucos aqui me conhecem, mas eu sou de São Paulo, moro aqui nessa cidade há 8 anos, e trabalhei durante 10 anos na Secretaria de Fazenda no município de São Paulo, e trabalhei durante 5 anos no Ministério da Fazenda, em Brasília. Então, a tributação é a minha grande paixão, em particular o ISS. O ISS é o tributo que eu mais gosto de trabalhar, e hoje em dia é o grande tributo, afora o imposto de renda, é o grande tributo que, né, o imposto que gera receita, né? É a nossa receita derivada. Pois bem, nessa iniciativa, ela é excelente, ela é atual, está em conformidade com todas as questões, com todas as nações, que também, ora ISS, ora IVA, mas a desoneração, a diminuição de alíquotas é um tema recorrente no mundo e aqui no Brasil. Então, o município de Parabéns e a Câmara de Vereadores de Itajaí está devidamente alinhada ao comportamento tributário nacional e internacional, em que pese o ISS seja um imposto municipal. Então, sobre o tema da redução da alíquota, eu separei alguns pontos que eu acho que são determinantes e necessários um melhor aprofundamento. Por exemplo, redução de alíquota, o Supremo Tribunal Federal é claro dizer que é constitucional, desde que respeite o piso, 2%. Então, isso está, antigamente, nos atos lá de disposição, né? Mas agora tem a Lei 157 de 2016, que já falou 2% é o mínimo. Então, essa constitucionalidade ela já está descrita. Agora, o que o Supremo Tribunal disse em relação à redução? Que não se admite redução de base de cálculo de imposto, né, o critério material, quando isso seja uma manobra que impacte do critério material e há uma redução disfarçada que, do custo efetivo, ele ficará menor que 2%. Isso já aconteceu em alguns municípios, principalmente no município de Poá, em São Paulo. A Secretaria da Fazenda lá fez uma estruturação que, na hora de fazer o cálculo do custo efetivo do tributo, ficou abaixo de 2%, e por isso o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional. Então, me parece que aqui essa casa não se descuidará dessa atenção do limite de 2%. Depois, a questão com relação ao princípio da anterioridade da lei. Obviamente, o município ele criou a lei orçamentária no ano anterior, então ele tem uma expectativa de receita. Então, quando acontece uma redução de carga tributária, vamos assim chamá-la, ele não pode deixar de receber naquele exercício. Obviamente, terá que ser respeitado para o exercício seguinte. Então, isso também não tem nenhuma dificuldade dessa casa, né? Respeito à lei orçamentária, que foi, né, os investimentos imaginados ou prestações de serviços à população teve um determinado valor e ela trabalha com esse valor. Agora, eu tenho 2 pontos aqui que eu acho que são importantíssimos, né, que merecem atenção. Aqui no município de Itajaí, nessa audiência aqui, foi dita a ausência do poder, né, executivo. E isso é muito importante, que deveria sim eles estarem aqui, porque não adianta nada você fazer uma redução tributária de 2%, que vai nivelar, né? Mas quando chega na fiscalização, o auditor fiscal não sabe qual é a relação jurídica, não sabe quem é quem, intima um outro para dizer o que é o que não é. Os auditores fiscais, com toda a vênia aqui no município de Itajaí, não sabem nem qual é o conceito constitucional de serviço, e eles acham que o poder da caneta ainda vale. Eles usam o princípio da autoridade, né? Da época do regime militar. Eles desconhecem a legislação que tem e acham que numa canetada eles resolvem o problema. Me desculpe essa expressão nessa casa, que nem é merecedora dessa expressão. Me refiro à Auditoria Fiscal Municipal. Então, como muito bem dito aqui pelo senhor Eclésio, nessa legislação futura, no projeto,
tem que ter capítulos, tem que ter um glossário, tem que ter especificamente quais são os poderes da fiscalização, porque ela precisa entender qual é o negócio jurídico. E nós estamos falando de comércio internacional, comércio nacional, relações internacionais, pouco importa, estamos aqui numa cadeia de comércio exterior, né? E cada qual tem o seu representante, ele pratica um determinado ato, né? Então, tem que tomar esse certo cuidado de explicar exatamente qual é a relação jurídica para depois não sofrer autuação, né? Que para o empresário, ele reduz o imposto, mas ele aumenta o passivo em função de auto de infração desarrazoado. E na justiça, você derruba esse auto, gera mais ônus para a prefeitura, que tem que pagar, ela não recebe, paga honorário de sucumbência e a coisa complica para o município também. Então, essa questão tem que ser observada. Então, já como eu vi que o meu tempo aqui escoou, só mais um ponto também que tem que ser... nossa sugestão, obviamente, né? Que também nessa lei, a partir do momento que acontecer a redução, tem que ter algum artigo específico que fala sobre tomada de créditos, porque será criada uma nova situação jurídica e terá uma abertura para a tomada de créditos do ISS. Então, eu cumprimento a todos aqui, me desculpe que eu acabei excedendo o horário, peço desculpas a todos os presentes, e dentro da comissão de Direito Aduaneiro, Portuário e Marítimo da OAB daqui da subseção Itajaí, pode contar com o nosso apoio a todo momento. Qualquer chamado estaremos aqui para discutir, sempre em prol do melhor desenvolvimento do aspecto tributário para um município tão importante dentro da Federação Brasileira. Muito obrigado. Muito bom. Com a palavra, representante da Comissão de Direito Tributário da OAB de Itajaí, doutora Heloíse Caroline Schacker. Boa noite a todos. Boa noite às autoridades da mesa. Eu gostaria de agradecer pelo convite ao vereador Matheus e parabenizar pela iniciativa. Eu acho que o debate hoje, apesar de rápido, né, 5 minutos cada um, foi muito bom, muito proveitoso. Todos trouxeram fatos que agregaram muito ao debate. E, como o doutor Cláudio disse, esse é um tema muitíssimo relevante atualmente, principalmente no contexto da guerra fiscal, como disse o senhor João. Como foi mencionado, Itajaí, hoje, possui uma das maiores alíquotas de ISS sobre os serviços de logística na região. Então, hoje, Itajaí tem a alíquota de 3%, sendo que Navegantes recentemente diminuiu para 2% e Balneário Camboriú diminuiu para 2,5%. Eu entendo que essa proposta, hoje, essa discussão, diz respeito, na verdade, a posicionar o município em situação de igualdade com os municípios vizinhos. Inclusive, a redução de alíquotas, tanto no âmbito municipal quanto no contexto estadual, ela serve de estímulo para outros municípios próximos a reduzirem também as suas alíquotas, né? E existe, com certeza, a preocupação da renúncia fiscal, como também foi mencionado, mas é importante observar outros municípios que já fizeram essa redução de ISS de forma estratégica e verificar os estudos. Por exemplo, o município de São Paulo recentemente fez uma redução em relação aos serviços relacionados à tecnologia. E o que foi mencionado, que eu achei muito interessante, é que, num primeiro momento, é possível observar, sim, uma queda na arrecadação, mas ela se justifica a longo prazo quando se verifica que empresas começam a migrar para a cidade em busca dessas vantagens tributárias, o que acaba acarretando um aumento na arrecadação. Então, eu entendo que como mencionou também o vereador Beto Cunha, o Estado de Santa Catarina é muito privilegiado em relação a benefícios fiscais. Hoje, no nosso município, a maioria das empresas possuem o TTD 409, 410 ou 411, que são benefícios estaduais referentes à importação. Então, nesse contexto, o meu questionamento final que eu deixo é, hoje, qual vai ser o diferencial competitivo do município de Itajaí? Qual é o motivo para que as empresas permaneçam no nosso município e não nos municípios vizinhos? É isso. Obrigada. Agora,
passamos a palavra para o público presente, caso queira se manifestar. Terão 2 minutos para fazer seu questionamento, direcionado para o membro da mesa, que terão também 2 minutos para responder a pergunta, e, se necessário, haverá uma réplica de 1 minuto e uma tréplica também de 1 minuto. Quem estiver à vontade para fazer seu questionamento, é só se direcionar ao microfone aqui à frente. Boa noite. Meu nome é Janderson Massaneiro, patrola, sou transportador aqui em Itajaí. E a pergunta vai para o Eclésio, que é um companheiro de longa data, e eu vou adorar colocar ele nessa sinuca de bico. Nós moramos num município, né, num estado. Nosso estado é um diferencial no país inteiro. Somos o único estado da federação com 5 portos. O município de Itajaí está estrategicamente colocado como o maior corredor logístico do sul do país. Nós temos aqui mais de 3.500 caminhoneiros autônomos que transitam aí na nossa cidade, que eu vou fazer menção à fala do nosso amigo ali, que é o 5º, né? A nossa cidade hoje, o trânsito é o 5º, não é o imposto, é realmente o 5º dos infernos, mas que trabalha com afinco, fazendo toda uma cadeia acontecer. Com muito orgulho, com suor no rosto, leva e traz a economia desse município nos ombros. Eclésio, diz uma coisa para mim. Esse projeto, na sua visão, não deveria ter vindo do Executivo, sendo ele o principal que precisa correr atrás daquilo que o município precisa? Ficou muito difícil para mim a fala, porque juristas, né, pessoas letradas, com conhecimento, falaram antes. E aí eu me faço uma pergunta. Nós, transportadores autônomos, que além de caminhoneiros aqui da nossa região, claro, o caminhão atravessa o rio, atravessa o estado, atravessa o município, mas a minha família vai ficar aqui. O meu filho vai ficar com uma escola de qualidade? As ruas vão continuar nessa situação que estão? Será que o nosso administrativo municipal não pode olhar para nós com um pouco mais de respeito? Sendo que nós, trabalhadores aqui da região, que trabalhamos na logística, transporte, estocagem, armazenagem, somos o maior arrecadador desse município? Me responde, amigo. Boa noite, patrola. Perdão por usar essa expressão, que nós conhecemos bastante tempo nisso, já tivemos de lado contrário, mas também sempre respeitando as opiniões, as ideias, como também já estamos hoje no lado, o mesmo lado, ou seja, lutando pela mesma causa, que é esse segmento, é o Porto de Itajaí, a cidade de Itajaí. A tua pergunta, respondendo diretamente, deveria ser sim, não tenha dúvida nenhuma que o município, o poder público municipal deveria já estar preocupado com isso, se antecipar essas questões e vir trazer facilidades e flexibilidades que possam ser feitas dentro que a lei permite, dentro das questões republicanas, e buscar, sim, trazer essas facilidades para o segmento comércio exterior brasileiro, maiormente a Itajaí. Ouvimos recentemente de que Santa Catarina deverá ser o estado, deverá ser anunciado brevemente pelo IBGE como o 3º estado mais rico do Brasil. Eu, na verdade, vou dizer que vai ser o primeiro. Por quê? O primeiro é São Paulo, e ninguém vai competir com São Paulo. É impossível chegar em São Paulo, aquela potência que é até acima da América do Sul. Então, não podemos jamais chegar primeiro. O segundo, hoje, é o Distrito Federal, que dispensa comentários. Por que o Distrito Federal é o segundo? E logo, então, Santa Catarina vai ser o primeiro estado, fazendo esse resumo, mais rico do Brasil. Logo, Itajaí, que é a cidade hoje que tem o segundo PIB do estado, ela vai crescer muito mais, aparecer nesse cenário. E aí sim, a preocupação do poder público municipal deveria ser todo dia ou 24 horas por dia para esse segmento que hoje representa 70%, que é o serviço no nosso município, e cuidar disso. E principalmente do segmento de vocês, que é o transporte, que se não tiver caminhão, se não tiver quem dirija este caminhão,
Um container não sai de dentro da área da zona secundária para a zona primária, para a zona secundária e vice-versa, e também do Estado. Então, isso deve ser cuidado, sim, com muito cuidado e muito carinho. Chamar esse segmento todo para que possa, sim, dar a atenção que merece. Mas, na omissão do poder público municipal, lamentavelmente, que nem aqui está se omitindo, não está aqui, que ele poderia estar aqui pelo menos pelo princípio do contraditório. Dizer o seguinte: eu não concordo, tenho o direito de fazer isso, mas não está. Então, a iniciativa da Câmara de Vereadores é que parte para isso. O Legislativo vai buscar isso e vai trazer, sim, com certeza, com a nossa ajuda, para que isso, de fato, seja sacramentado a partir de janeiro de 2023. Mas, repito, o segmento dos caminhoneiros, e vocês estão de parabéns. Eu vi uma reportagem hoje de manhã que me deixou um pouco triste, mas também ao mesmo tempo alegre, que Estados Unidos está contratando motoristas do Brasil, porque lá não tem essa mão de obra especializada. Então, nós estamos, o Brasil, aspas, exportando caminhoneiros para os Estados Unidos, enquanto que aqui nós não cuidamos dos nossos caminhoneiros. Parabéns para vocês. Obrigado. Eu tenho um minuto? Um minuto, Eclésio, muito obrigado. Fico feliz aí com a sua observação. É exatamente aquilo que eu imaginava ouvir. Eu queria fazer uma outra observação. Há alguns meses, eu estava em Navegantes, numa audiência pública também, eu e o Fabrício, o irmão do Fabrício, que aqui também se encontra presente, e lá a gente descobriu que Navegantes iria reduzir os impostos. E aí nós olhamos um para o outro e conversamos entre nós, e olha só como isso pode fazer a diferença na competição, na corrida pela carga. Porque nós participamos aqui de uma situação muito confortável em Itajaí. Nós temos uma situação periférica ao porto muito confortável. Nós temos estocagem, nós temos armazenagem, nós temos condições logística frigorificada, nós temos uns caminhoneiros que trabalham dia e noite, porto trabalha dia e noite, e do outro lado, Navegantes ainda está engatinhando nessa condição. Como o Itapoá também está engatinhando nessa condição. Por que eles estão atrasados? Porque isso depende da iniciativa privada, do investimento do privado, e que até hoje não aconteceu, porque Itajaí oferece. Mas a partir daquilo que a iniciativa privada fizer cálculos, e eles fazem muito bem, eles vão perceber que é muito melhor investir em Itapoá, investir em Navegantes, investir em Bituba, investir em São Francisco do Sul e nos outros 6 portos que já estão com um projeto lá em Brasília para se estabelecer aqui em Santa Catarina. Agora eu pergunto para vocês, um município que hoje não tem porto e que pode receber um porto, vocês acham que eles vão estar preocupados se vai ser 1 ou vai ser 2? Com certeza não. Eles vão fazer todo o esforço possível para reduzir tudo possível para levar um porto, que é a condição de elevação do município, de qualquer município desse país e até fora desse país, para um outro patamar. Nós estamos atrasados na condição tributária, na condição estrutural e na condição administrativa do nosso município. Muito obrigado. Dá 30 segundos, senhor presidente. 30 segundos. Concedido. Para complementar essa questão, agora eu falo um pouquinho do complexo portuário, porque tem um momento que tem que falar do Porto de Itajaí, que é uma questão, e o complexo é uma outra questão, que faz parte dessa cadeia logística. Muitos não sabem disso, foi recentemente descarregado no Porto de Navegantes 2 aviões da Força Aérea Brasileira, que vieram aviões montados do jeito que estavam, e descarregou aqui, saíram do aeroporto de Navegantes. Não existe no Brasil, logisticamente, um porto que tenha essa condição de fazer essa descarga, a não ser aqui no complexo, que no caso é Navegantes. Ele está a 3 quilômetros do aeroporto. Então, sem interromper estrada, sem interromper rodovia, sem criar uma complexidade de logística, descarrega aqui um avião. Santos não tem essa condição, Paranaguá não tem, Rio Grande não tem, São Francisco não tem, Itapoá não tem, e por aí vai. Está aqui do nosso lado, do outro lado do nosso rio, da margem direita, um complexo que pode ser utilizado pela Força Aérea Brasileira para
fazer carga e descarga da sua aviação. Obrigado. Ainda em tempo, agradecemos a presença do senhor Juscelino dos Santos Sora, diretor-geral de Engenharia do Porto de Itajaí. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Boa noite. Meu nome é Yuri, sou cidadão itajaiense há 40 anos e eu gostaria de direcionar minha pergunta para o vereador Matheus Provezi Tolentino. Com toda essa retórica que já se montou aí, essa introdução que se fez, o impacto direto que a alíquota nossa do ISS-QN já causa para os investidores e geradores de trabalho, o impacto direto, além do direto, nós também temos um impacto secundário, porque se os investidores vão para as cidades vizinhas, eles vão pagar ICMS lá também, vão gerar emprego lá também. Então, eu gostaria de saber do vereador o que ele pensa a respeito do impacto secundário da gente ter uma alíquota maior e também sobre a proporcionalidade do ISS-QN na relação do Estado de Santa Catarina com o município de Itajaí. Sendo Itajaí a cidade, de repente, a mais rica do estado melhor do Brasil para se viver, e com o maior PIB, o segundo maior PIB, mas a maior per capita, né? Que o doutor colocou. Então, essa proporcionalidade hoje está correta? O Estado está dando esse retorno de acordo com a capacidade de movimentação que esse município tem? Yuri, obrigado pela pergunta. Eu, particularmente, a minha ideologia ela é quanto menos impostos, melhor, né? E aqui na nossa cidade foi dito aqui na mesa que a proporção do ISS para o ICMS, do percentual que fica para o município do ICMS, ela é muito maior, chega até ser 70 vezes em alguns casos, né? Ou seja, quando a gente afasta as empresas, empresas que deixam de vir para Itajaí e fomentem a economia em outro local, nós perdemos o que nós chamamos de valor adicionado. Me corrija se eu estiver errado, não sou da área, mas a gente deixa de ganhar a parte que vai para os municípios do ICMS. E isso é uma contrapartida tributária. Ou seja, a redução do ISS, ela não é somente a fomentação da economia, a geração de emprego. Ela também tem a contrapartida tributária. Foi dado o exemplo aqui, a questão da parte que vai para os municípios do ICMS. Então, essa redução da alíquota, ela é urgente, ela é necessária e a gente precisa, sim, abaixar essa alíquota para 2%. Tá? Foi dito aqui, se não competir ao Executivo. Mas cabe ao Legislativo, além de abrir debate, somar forças, junto com a sociedade, junto com os sindicatos, com as associações, para que a gente leve para o Executivo e tire do papel. Né, que a gente consiga, sim, ter ênfase nessa redução da alíquota, que vai ser muito importante para a nossa cidade. Não sei se eu respondi a tua pergunta, alguém da mesa queira... Tá certo, é bem isso mesmo. Se alguém mais quiser colocar alguma coisa... complementar, fica à vontade. Obrigado, Yuri. Boa noite, senhor presidente. Quero te parabenizar aqui, o vereador Matheus, né, por proporcionar esse debate tão importante aqui nessa noite. Eu também, Fernando Pegorini, ex-parlamentar dessa casa e, recentemente, procurador-geral também da casa aqui da Câmara de Vereadores. Quero aqui parabenizar, né, o presidente e a todos pelo debate rico. Eu não vou fazer perguntas, presidente, mas eu quero sugerir, como ex-parlamentar e procurador-geral dessa casa, que esse debate ele vá adiante e que seja formada uma comissão daqui para poder discutir melhor com o Poder Executivo. Que isso siga em frente, não só levar o documento aqui desse debate rico que está acontecendo nessa noite, mas que vocês possam formar uma comissão e trazer o Executivo para o debate, né, e realmente fazer isso acontecer. Eu quero especialmente aqui também parabenizar o doutor Cláudio, o qual eu já fiz parte dentro da Comissão de Direito Tributário, na OAB de Subseção de Itajaí. Eu acho que os apontamentos
na questão jurídica são muito pertinentes, né? E Vossa Excelência que também acrescentou muito nos debates. E volto a lembrar aqui, presidente, que vocês formem essa comissão e possam trazer o executivo para poder entregar esse documento aqui da comissão. Era o que eu tinha. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Eu quero agradecer a Vossa Excelência pela contribuição. Nós tivemos a oportunidade, na última legislatura, de realizarmos também esse mesmo ato em uma outra dimensão, que era o conselho eu não lembro bem qual era o conselho que nós dois criamos, mas essa especificamente, doutor, nós já alinhamos em nosso gabinete e a gente está com alguns detalhes a serem corrigidos para que faça uma provocação para o Executivo e, dentro dessa prerrogativa, nós criarmos estratégia. A questão da comissão, ela não que ultrapasse esse questionamento específico, mas agora nós precisamos de algo assim, um tanto quanto mais, eu vou usar até uma palavra suave, assim, olha só o suave. Nós precisamos realizar um ato um pouco mais agressivo. Para ser suave, eu tenho que dizer que é agressivo, para que realmente nós tenhamos o mais rápido possível essa resposta. Por conta disso, a gente fez essas análises e não realizaremos essa comissão, mas esses encaminhamentos específicos, eles já estão assim, todos eles muito bem apontados. Muito obrigado. Perfeito. Perfeito, vereador. Eu, só a réplica. Acho muito importante, vereador Beto, que vocês, eu já fico feliz que tenham encaminhamentos sendo realizados, mas a comissão ela será importante não só formada pelos vereadores, mas aqui vários membros aqui de sindicatos, a própria OAB, que ela participe tecnicamente com dados a serem colocados para o Poder Executivo, né, inclusive no que foi bem apontado aqui, né, naquilo que está deixando de arrecadar. Né? Em outras oportunidades aqui, a gente vê que falta a política fiscal por parte do Poder Executivo. Né? Já tivemos debates dentro da OAB, inclusive na questão das notas fiscais avulsas, que a gente também vê a política fiscal de outros municípios que estão ganhando, aqui em vistas do município de Itajaí, que limita por 4 notas fiscais aqui para aqueles que são autônomos. Então, a gente vê que são diversas dificuldades que estão sendo colocadas aqui pelo Poder Executivo, mas que vocês possam trabalhar isso numa comissão que não seja só da Câmara, mas que seja também dos demais membros, que possam trazer dados e possam acontecer, né? Realmente, isso que está acontecendo aqui nessa noite. Era o que eu tinha. Muito obrigado. Obrigado. Só a tréplica, né? Fica aqui o convite para os membros da mesa para que a gente forme essa comissão, que leve adiante, né? Que não se acabe aqui nessa audiência. A gente levantou o debate, fomentou, e agora nós vamos para a parte prática. Contem com a Casa, com o Poder Legislativo. Com certeza nós vamos formar essa comissão para que a gente estenda o debate para o Executivo. Né? E eles têm que nos ouvir, né? Porque é um assunto extremamente importante. Eu quero fazer uma pergunta. Fica à vontade, doutor. Eu quero endossar as palavras do Fernando Pegorini, e eu penso que o teu convite, presidente, é muito importante, porque eventualmente acontece muito de nós vermos que as audiências públicas são conduzidas, debates são conduzidos, mas não são entregues resultados. E é importante que nós entreguemos resultados à comunidade, nós entreguemos resultados à cidade. E também teve um participante que colocou por que está partindo de cá essa iniciativa. Nós não podemos nunca esquecer que o Poder Executivo tem a sua atribuição, mas o Poder Legislativo é a casa onde tudo nasce, né? O poder, que se poderíamos dizer assim dentro da Constituição Federal, né, doutor, seria o poder mais empoderado, né, porque representa, então, a comunidade. Presidente, conte conosco. Eu acho que é muito importante esse encaminhamento, mesmo que nós tenhamos uma comissão permanente para discutir esse assunto e discutir tantos outros assuntos de política tributária no município de Itajaí, endossando as palavras do doutor ali também. Como coloquei, o escopo aqui é um escopo um pouco mais restritivo, mas precisamos ter vigilância contínua
sobre a questão da gestão tributária em Itajaí. Com certeza. Com a palavra, senhor presidente. Palavra. Dia 8 de dezembro de 2021, eu realizei um requerimento para os senhores assim, entenderem que essa Casa Legislativa já está trabalhando nesse tema, né? Quando nós relatávamos no início que o ex-vereador Robson Coelho trouxe à baila na outra gestão, trouxe mesmo, e por conta da variância e assim, esse estreitamento que a gente tem de amizade, e ele nos provocou e nós fomos em busca de informações. Dia 8 de dezembro, eu fiz um requerimento do gabinete, fazendo os questionamentos em relação a toda essa temática, porque nós estamos diante de uma situação tão atípica, um município com um imposto menor do que o nosso, e se existe possibilidade de alguma empresa poder pedir esse tipo de diminuição de imposto. E olha só a resposta do Executivo. Essa é uma resposta oficial, tá, gente? Isso é um documento que chegou ao nosso gabinete e é um documento oficial. No município de Itajaí, Lei Complementar 65, de 24 de agosto de 2005, que estabelece novas diretrizes ao Plano de Desenvolvimento Econômico de Geração de Emprego e Renda no município de Itajaí e dá outras providências. Agora, aqui eu estou questionando especificamente se existe possibilidade de buscar essa diminuição de impostos. A resposta: sendo assim, mediante aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, CMDES, toda e qualquer empresa tem a possibilidade de redução da alíquota de ISSQN. Então, essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para os senhores, se alguém tem condições de responder essa pergunta, principalmente, de repente, os contabilistas. Aqui diz que o Conselho dá autoridade para qualquer empresa requerer essa diminuição de imposto. Como meu tempo está esgotado, eu vou para o segundo questionamento. Considerando que o município de Navegantes tem promovido a redução de alíquota, notadamente em razão do PLSC 21/2021, com a diminuição da alíquota para 21 itens, há projetos do município de Itajaí que instalam a redução de impostos para atração de investimentos, justificará. Aí vem a resposta. Também preciso que a mesa, ou se de repente alguém tiver condições de responder. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico vem realizando análise e estudo para promover a redução da alíquota de ISSQN. Pretende-se ainda este ano, é uma novidade, é documento oficial, eu posso divulgar, ainda este ano que as devidas providências sejam tomadas para que haja redução da alíquota para diversos serviços. 2022. Essa resposta veio, eu fiz o questionamento em 2021, dezembro de 2021, em 2022 nós recebemos essa resposta. Eu queria saber, de repente, não sei se o Rogério ou o contabilista tem condições de nos dar principalmente essa primeira aqui, que segundo a Secretaria responde dessa forma. É um documento oficial, que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, toda e qualquer empresa tem a possibilidade da redução de alíquota. Por favor, Rogério. Na verdade, minha dificuldade aqui é mais a questão técnica. Eu não conheço esse conselho. Eu acho que a Câmara podia nos facilitar o acesso ao conselho, né, que fica mais fácil de ter acesso com o apoio da Câmara. E a gente ia discutir esse assunto e apresentar para o conselho. Inclusive, como eu coloquei aqui, e até de uma maneira muito mais estruturada, números. Então, eu me disponho a ir junto com os contabilistas ou qualquer outro que aqui esteja ao conselho e expor para eles o que a gente está discutindo. E principalmente os números do que a gente está discutindo. Como faz falta o debate, né, Rogério? Boa noite. Presidente. Boa noite, presidente. Palavra, pode? Pedir a palavra no momento oportuno, por gentileza? Claro, pode. Por gentileza. A palavra, Pode doutor. falar? Então, sobre esse aspecto do conselho,
Eu não me recordo de cabeça o número da lei, mas no município de Itajaí acontece o seguinte: as empresas elas podem pedir aí um benefício ou um incentivo fiscal dentro do conselho, que ele é formado por diversos atores da sociedade. Tá? Isso é uma atribuição específica do prefeito, tá? Está dentro da lei da organização ALON do município, tá? Mas o que se discute ali não é a redução de alíquota. Ali o que se fala é o seguinte: é a distinção entre incentivo e benefício. Então, o benefício é uma graça e o incentivo tem uma contrapartida. Isso pode ser para ISS, isso pode ser para IPTU. Então, é uma atribuição específica, tem uma lei específica, salvo engano, é de 2019, aí você comprova determinados requisitos, então a empresa pode ir lá e bater as portas. Nesse caso específico dessa audiência pública, nós estamos tratando de autonomia municipal, que compete à Casa Legislativa, por iniciativa privada da Câmara, por algum vereador, de pedir uma redução de alíquota, que aí ela vai ficar, que estabelece um novo modelo tributário com uma redução da alíquota no mínimo de 2%. Né? Então, me parece que essa que é a questão da maneira como que eu ouvi agora, né? Então, me parece que é isso. Aquele conselho, sim, para as empresas ir lá bater e pedir um benefício ou um incentivo, com contrapartida ou uma graça, preencher os requisitos, e o prefeito tem essa atribuição. Inclusive, isso é discutido dentro do município, que os auditores fiscais, eles autuam essas empresas quando ele entende que não houve um cumprimento de um requisito, e, na realidade, não tem nem essa atribuição, porque é uma atribuição personalíssima do próprio prefeito. É isso aí, muito obrigado pela palavra. Perfeito. Anderson. Ok, boa noite. O amigo está coberto de razão no teu comentário. Na verdade, existe uma lei que as empresas podem procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, faz um projeto, apresenta o projeto gerando emprego, renda, crescimento, investimentos na cidade, e a contrapartida, o município te dá a graça de reduzir o teu ICMS para 2%, ISSQN para 2%, e você tem que contribuir com 20% deste valor para uma entidade esportiva da cidade, e você ainda tem o benefício dos emolumentos das taxas de IPTU, mas isso passa por um conselho, você tem que apresentar numa reunião do conselho, defender sua tese, e você pode ser ou não aprovado naquele conselho. Geralmente, ele ocorre trimestralmente, antigamente era mensalmente, mas eu já passei por isso algumas vezes. Então, no ano de eleição, ele é impeditivo por força da lei. Então, se o teu benefício, você ganhar um benefício por 2 anos ou por 3 anos, que é assim que o procedimento vem acontecendo, quando chega num determinado ano, você entra com o pedido, mas aquele ano ele é inativo para você, porque é o ano eleitoral. Então, você vai ganhar no outro ano. Mas no outro ano, você não ganha automático. Quando abre o ano legislativo, que é janeiro, tu tem que entrar lá com o pedido. Mas a primeira reunião aconteceu em março. Então, você pagou janeiro, fevereiro, março, na tabela cheia, e, eventualmente, lá em março, por muita sorte, se o conselho se reunisse, não chover, não cair tempestade, você pode ser aprovado e, novamente, você tem. Então, essa é uma lei que está em vigência no município, mas eu creio que não seja uma lei de fácil aquisição para todos. Tem meio que um ritual ali de tamanho, de investimento, quanto de emprego, e assim sucessivamente. Senhor presidente, só complementando, de fato, na verdade é uma lei de incentivo, não é lei de isenção e nem redução de alíquota. O Conselho tem esse poder de aprovar um projeto em que a empresa faz esse projeto, tem um número X de faturamento, tem um número X de funcionários, e parte disso que reduz da alíquota de 3 para 2,5 ou 2,3, 2,4, parte disso tem que ser destinado ao esporte, como é o caso da vela em Itajaí, como é o caso, eventualmente, do Marcílio Dias, enfim. Eu já participei de alguns projetos em algumas empresas nesse sentido, mas isso não é redução de alíquota, é temporário, máximo de 12, máximo de 24 meses, não é cumulativo.
a empresa poderá, no exercício seguinte, de renovar, poderá não ter renovado esse incentivo se não respeitar algumas regras. Tá? Então, é diferente do que estamos discutindo, que é a redução da alíquota. Minha réplica. Doutor Cláudio, eu quero lhe agradecer pela sua exposição e ela é realmente plausível. A resposta, infelizmente, vinda da secretaria, é uma resposta confusa. Além de ser confusa, infelizmente, nesse caso especificamente, pela sua expertise técnica e jurídica, ela é falível, né? Não traz realmente a verdade em si que nós perguntamos através do requerimento. Muito obrigado. Obrigado. Vamos estender mais um minuto para uso do microfone ao público. Quem estiver à vontade, pode fazer uso da palavra. Bem, eu sou alto, então o microfone às vezes eu tenho que dobrar os joelhos. Mas boa noite a todos. Vereador Matheus, parabéns aí pela iniciativa. Sou Augusto Colling, morador aqui do bairro Fazenda, um catarinense apaixonado por esse estado. Dizer que este tema ele é de suma importância para o nosso município e, de certa forma, me causa alegria em ver todos os senhores representando as suas entidades debatendo nesta casa, que é a casa do povo, que é daqui que pode nascer toda a força para a provocação ao nosso executivo, que não se faz presente, lamentavelmente. E dizer também que num país onde mais de 5 trilhões, repito, senhores, 5 trilhões estão ajuizados na justiça em ações tributárias, isso representa aproximadamente 73% do PIB, que se estivesse injetado na economia deste país, nós estaríamos vivendo algo bem próximo a uma Europa brasileira. Dizer aos senhores que não nos causa estranheza debater esse assunto tão tardio aqui em Itajaí. Enquanto municípios da nossa região já aplicam uma alíquota mais baixa, no limite prudencial de 2%, e nós aqui precisamos debater em tempo atual algo que prejudica a economia da nossa cidade. Parabéns, senhores, e vamos lá, temos muito trabalho ainda pela frente. Obrigado. Vamos seguir, então, com os pronunciamentos finais. Passo a palavra agora para o presidente da mesa. Antes de eu fazer as considerações finais, eu gostaria de parabenizar novamente os despachantes aduaneiros, todos os contadores. Meus parabéns. Eu separei algumas palavras. Preocupado e no anseio em poder estar contribuindo com nossa cidade, fiz o requerimento para que fosse realizada essa audiência pública. Meus pares aqui nessa casa, os vereadores, atentos ao futuro da nossa cidade, prontamente atenderam ao pedido e aprovaram de forma unânime o requerimento. Após estabelecida a data da presente audiência, recebi nota de vários cidadãos apontando que o debate sobre esse assunto era urgente. Vocês são prova disso. E que nossa cidade teria que ficar atenta a esse período de mudanças. Período esse onde uma licitação está sendo conduzida pela União para que uma nova empresa possa estar administrando o nosso querido porto. Fico feliz de ter ouvido essa noite, aqui na Casa do Povo, as vozes que tanto precisavam expressar suas preocupações e seus pontos de vista, num debate democrático e que com certeza dará bons frutos. A Câmara dessa cidade de Itajaí, como lar da democracia, fez o seu trabalho e fez valer a voz da sociedade civil que precisa sempre ser ouvida e respeitada. Me sinto honrado em ter proposto a presente audiência e grato pela atenção dada à mesa pelos presentes. Cabe ressaltar que o legado dessa noite não será de todos nós itajaienses. Aos servidores que contribuíram com os trabalhos aqui realizados, aos membros da mesa
e as respectivas instituições que representam, telespectadores da TV Câmara e aqueles que compareceram na plateia essa noite. Meu muito obrigado. Dou por encerrada a presente audiência pública.